Êxodo 33. Eu vou estar lendo a partir do versículo de número 12. E esse texto será a base da mensagem do Senhor aos nossos corações nessa noite. Êxodo capítulo 33, versículo de número 12. Diz assim o texto da palavra de Deus: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a sua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de se saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, e todos os povos da terra? Senhor meu Deus, bondoso e querido Criador, no teu nome eu te busco na noite desse dia, nesse dia que tu nos deste a viver, para sermos edificados. Esse tempo é um tempo de adoração, onde as bênçãos do Senhor certamente recaem sobre nós, onde nós somos edificados e avivados, porque nós abrimos o nosso coração, a nossa alma para te adorar. Por isso, Deus, confirme o teu querer por meio da manifestação da tua bondade em nossas vidas, e que essa palavra, ó Deus, nos faça viver um tempo santo, separado para a tua glória, um tempo bendito no teu nome, meu Pai eterno. Amém. Amém. Na sexta-feira que passou agora, a próxima, nós terminamos mais um trimestre, na verdade o segundo. Na verdade não é um trimestre, porque como nós temos a adoração, as nossas lições elas duram em média 4 meses. E nós terminamos esse quadrimestre da escola bíblica. Se você está aqui pela primeira vez ou não conhece muito o caminhar da nossa comunidade, nós não temos escola bíblica dominical. Nós nos reunimos aos domingos para aprender em formas de grupos, de classes, de estudos. Nós nos reunimos às sextas-feiras, por isso não é escola bíblica dominical, é só escola bíblica, é EBD, mas é a escola bíblica de discípulos. E nós terminamos esse quadrimestre na sexta-feira passada, próxima. E essa revista foi, assim, um mover de Deus para as nossas vidas. O tema era Escravos Nunca Mais, era contando a história da saga do povo de Deus, da saída do Egito até a terra de Canaã, até a terra prometida. Mas fazendo uma analogia, uma comparação com a nossa caminhada hoje, com a nossa caminhada no dia a dia. E por que eu achei as lições maravilhosas? Porque para mim o Evangelho é isso. O Evangelho não é uma coisa que aconteceu distante de nós e nós temos a teoria da história. O Evangelho é uma menção da regra de fé e prática das nossas vidas. É para a gente viver,
para dar solução às nossas tribulações, para mostrar o caminho para a gente ir. Então as lições elas faziam uma comparação, uma analogia da nossa caminhada enquanto povo de Deus, não rumo à Palestina, a terra de Canaã, mas rumo a Canaã celestial. E hoje, na mensagem de hoje, eu quero fazer uma conclusão dessas lições todas. E o motivo são dois. Primeiro, por conta disso, porque acabou a lição, eu acho interessante fazer um apanhado geral. E segundo, para poder estimular você que pode, porque eu sei que tem gente que não pode, está aqui, fazer a matrícula para o próximo quadrimestre. Possivelmente na próxima sexta-feira, na adoração, nós já vamos ter a revista para o próximo quadrimestre. Eu não sei ainda qual é a lição. Essa semana eu vou na editora para dar uma olhada lá nos temas. E se você puder se inscrever na Escola Bíblica e participar desse tempo tão especial da vida da nossa comunidade. E aí eu quis compartilhar esse texto, que é uma das bases da última lição, dessa última lição que nós estudamos na sexta-feira, que é um apanhado geral. E eu olhando para essa história, olhando o capítulo 32 do Êxodo, 33, o 34, eu comecei a perceber que uma das coisas que Deus faz, ou fez, e obviamente transmite para nós hoje, é nos alertar, nos mostrar alguns cuidados que nós precisamos ter, enquanto servos e servas do Senhor, para poder servi-lo verdadeiramente em espírito e verdade, para poder sermos de fato verdadeiros adoradores, para poder alcançarmos ou vivenciarmos essa graça bendita que Ele nos oferece gratuitamente. E eu comecei a perceber o quanto isso é importante. E eu vou começar elencando para vocês aqui alguns homens da Bíblia que ousaram viver ou fazer coisas que o afastaram da presença de Deus, porque todo o entorno da forma didática que os autores dessa revista mostrou para a gente é o quanto é imprescindível, o quanto é importante, certamente é o tema mais importante de toda a Bíblia. O quanto é profundo você estar, ou melhor, buscar, estar e permanecer na presença de Deus. Isso é imprescindível para a vida do cristão, para a vida das pessoas que amam ao Senhor. E aí eu comecei a olhar as Escrituras, algumas pessoas que ousaram fazer coisas ou viver situações que os afastaram da presença de Deus. Como, por exemplo, Davi. Davi é um dos autores mais admiráveis da Bíblia. Em muitos momentos ele é exemplo. De maneira conflitante até, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. É claro que não é mérito de Davi, é mérito do Senhor. Mas Davi, em um momento da sua vida, ou em muitos momentos, mas eu separei só esse, ele cometeu o que eu chamo, desculpa um neologismo, essa palavra que não deve existir, um adultéricídio. Ele cometeu um adultério seguido de morte. Se bem que não foi ele que matou o marido da amante, mas ele provocou a morte do Urias, que era esposo da Betseba. E aí no Salmo 51, alertado pelo Natã, pelo profeta, ele se recobra a consciência e pede perdão a Deus.
E uma das coisas que ele se refere a Deus, ele diz assim: Senhor, eu já não sinto mais a tua presença. Os meus ossos, pensa o que ele quis dizer com isso. Os meus ossos estão como se tivessem esmagados. Eu não sinto mais a alegria da salvação. Porque ele ousou fazer coisas, ou pelo menos essa coisa em específico, que o afasta da presença de Deus. O Jonas, que também foi um profeta, Deus chega para ele, né? A história, vocês sabem, a gente conversou aqui um tempo atrás, próximo. Deus fala para ele ir para um lugar para falar do amor dele, pregar o amor dele. Ele pega um navio e vai para outro lugar. Foge da presença de Deus. A coisa fica tão tensa para a vida do Jonas, que foge da presença de Deus. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele quer ir para Tarsis, né? Ele não chega. Ele chega um momento que ele pede a Deus para tirar a vida dele, para morrer. Sofrimento intenso que você não consegue mais ter alegria de viver, ter força para continuar. Aí ele pede para Deus: Deus, tira a minha vida, eu quero morrer. Isso é para você ter uma ideia o que passa no coração e na vida daqueles que ousam viver afastados da presença de Deus. O Josué, não Josué especificamente, mas o Acais, quando o povo vai na batalha com Jericó, o Acã, quando o povo vai na batalha com Jericó, o Acã pega despojos lá de Jericó, coisa que Deus havia dito para que o povo não fizesse. E aí na segunda batalha, quando o povo de Deus vai na batalha, quando a cidadezinha inexpressiva chamada Ai, o povo perde e assim, muita gente, muitos daqueles do povo de Deus ficam pelo meio do caminho. E Josué pergunta: Deus, o que aconteceu? Tu me deste uma promessa, uma palavra, que tu ia me dar por herança onde a planta do meu pé pisasse. Aí Deus fala para Josué: há coisas condenadas no vosso meio, dos quais os vossos inimigos vocês não poderão resistir. O povo se afastou de mim. O povo não quis saber de mim. E aí eu não fui à frente da batalha. Porque quem vence a batalha, Josué, não são vocês. Sou eu que venço a batalha para vocês. Tudo isso acontece com irmãos que, assim, fizeram coisas ou trilharam por caminhos dos quais Deus não estava. Por que eu usei esses exemplos? Para você entender inicialmente o quanto é temeroso, o quanto é perigoso, o quanto é danoso para a nossa vida estar longe daquele que morreu na cruz por nós. E aí nesse emaranhado dessa caminhada do povo de Deus, da saída do Egito, pela caminhada no deserto, das coisas que aconteceram até chegar a Canaã, acontece muitas coisas. E eu quero conversar com pelo menos 3 perigos ou 3 cuidados que nós precisamos ter nessa caminhada. Que agora a gente não está naquele deserto lá do Saara, apesar de que hoje a gente sentiu mais ou menos um tempo parecido com aquele de lá. Mas continua espiritualmente, é o deserto, é a nossa caminhada para Canaã celestial, para o céu dos céus. Para a vida com Deus, na presença ininterrupta de Deus. Então, com os cuidados, os perigos que a gente tem nessa caminhada, o que a gente precisa ficar atento, alerta, para que nós caminhemos mesmo diante desse sol escaldante, desse lugar de extremos. O deserto era o lugar de extremos. Esse tempo que a gente está vivendo, essa caminhada, que a gente reclama às vezes das coisas que a gente vê, que acontecem, notícias muito tristes, coisas que pesam o coração, porque esse tempo que a gente está vivendo é o deserto lá, é o tempo dos extremos, é o tempo que a gente está indo
para o lugar da nossa habitação, mas a gente ainda não chegou lá. Mas mesmo nesse lugar extremo, nesse deserto, nessa caminhada árdua, nós somos o povo de Deus, nós somos os eleitos do Senhor, nós já podemos sentir os sinais, assim, do céu sobre as nossas vidas, mesmo debaixo do, como eu disse, do sol escaldante, vem uma brisa para refrescar o nosso ser, vem oásis de água para hidratar a gente, vem coluna de fogo para não deixar o sol maltratar-nos demais, ou nuvem de fumaça para não deixar o sol maltratar-nos demais, ou coluna de fogo para nos aquecer no tempo do frio. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Então, assim, dizer, sabe aquele negócio, né? Aquela música, vocês gostam, assim? Então é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Não é, isso é, assim, delirou. Não é só vitória, é batalha, às vezes tem até derrota, como o povo de Deus teve lá para Ai, tinha alguma coisa estranha também. Mas o importante é o final da história, é chegar onde Deus disse que nós vamos chegar, na presença dele. E aí o primeiro cuidado, disparado assim, tá num top 1 das nossas vidas, como a gente viu, quem teve o privilégio de estar aqui na sexta-feira, é o pecado. É o primeiro perigo que corrói, que destrói, que mata de verdade, é o pecado. O que aconteceu no tempo antecedente a esse texto que a gente acabou de ler? Moisés foi para o monte, pentecostal bom, foi lá pegar as tábuas. E aí ele demora uns 40 dias. E aí o povo estava lá embaixo esperando, viu Moisés cheio de fogo do céu. Moisés está demorando demais. Aí chama um pastor, irmão de Moisés, o Arão. Ô Arão, Moisés está demorando demais. Eu acho que, desculpa a expressão tosca, deu ruim para ele. A gente precisa de alguém para a gente idolatrar. Olha como o povo era. Na verdade, ele via Moisés como um semideus. A gente precisa de algo para a gente, todos os povos que tem, eles têm os deuses dele, ele tem as imagens deles para eles poderem se prostrar diante. A gente não tem. Moisés, que era o cara que a gente seguia, não está mais aqui. Então a gente precisa. O Arão cai na conversa do povo, pega, me dá seu cordão, me dá sua pulseira, me dá aí o que você tiver de ouro, faz uma fundição e dá um bezerro. Na verdade, ele fez o bezerro. E o povo vai, coloca o bezerro no centro da aldeia e começa a adorar. Moisés vem descendo. E olha uma festa. Ele acha que é uma festa comum, mas diz não é uma festa comum. O povo fez um bezerro de ouro e começou a adorar esse bezerro. O povo fez um Deus para eles. O povo caiu no opróbrio do pecado. O povo renegou dos 3 primeiros mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás outro Deus nenhum, outro Deus prestará culto. O povo caiu, mas assim, de ribanceira abaixo. Moisés fica aborrecidíssimo. Moisés é tomado da fagulha da ira, ao ponto dele quebrar as tábuas da lei, dizer, vocês não merecem ser orientados, dirigidos, ter o caminho traçado pelo Senhor da glória. Aquele povo, ele se afasta de Deus. Ele prefere as coisas do mundo. Ele prefere suprir as suas necessidades, ou ele acha que pode suprir as suas necessidades. É o primeiro cuidado que todos nós temos que ter, meus irmãos, e isso é muito sério. É o cuidado com o pecado. E deixa-me discorrer por modos do pecado, porque a igreja, não sei se a igreja no mundo é assim, mas a igreja brasileira, ela é muito voltada para o pecado moral, né? Para o pecado da luxúria, para o pecado da perversão do corpo, e tem que, obviamente, ter um enojamento acerca disso. Mas tem um texto lá no irmão Mateus que ele diz o seguinte, olha, o nosso Senhor Jesus disse,
olha, fariseus, vocês têm trazido o dízimo do endro, do cumim, da hortelã, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a fé, a misericórdia e a justiça. Vocês têm sido incrédulos, vocês têm sido impiedosos, vocês têm sido injustos, Jesus fala aos fariseus. Porque a impiedade é um pecado, a injustiça é um pecado, porque a falta de misericórdia na alma, a falta de amor ao próximo, a indiferença com aquele que sofre, tudo isso gera um ardor pecaminoso. Os profetas falaram de um monte de coisas. Os profetas chegaram a dizer o seguinte: não adianta você me confessar com a boca, mas não me ter no coração, porque o holocausto que vocês prestam, porque os sacrifícios que vocês fazem, não são aquilo que vocês vivem. Porque o pecado, meus irmãos, eu digo isso e muita gente não entende, mas eu sei que vocês vão entender. O pecado não está necessariamente naquilo que você faz, mas o motivo pelo qual você faz aquilo. Na Bíblia tem um monte de gente que faz alguma coisa que alguém acha assim: não, isso não é pecado. Mas é. E outras coisas que as pessoas fazem e dizem assim: isso é pecado, mas não é. O Davi dançou lá, na cerimônia da arca. E a menina disse: como é que pode um rei fazendo isso? Que coisa feia. Isso não é digno de um rei, mas ele estava glorificando a Deus. O Uzá, ele foi segurar a arca quando a arca caiu. E ele morreu. E você pode dizer: poxa, mas esse Deus é um Deus sanguinário. O rapaz foi fazer uma coisa boa, a arca caiu, ele foi parar a arca. Por que ele morreu? Ele morreu por causa do pecado da desobediência. Deus não disse, ele não era habilitado para segurar a arca porque ele não era levita. E Deus disse: só quem carrega a arca tinha que ser aquele a quem eu separei para fazê-lo. É por isso que eu não me meto nesse negócio aí de música. Eu fico no meu cantinho, vai que... né? Desobediência. Cuidado com o pecado, meu irmão. Cuidado em fazer, em falar, em viver, em deixar de fazer até coisas que Deus disse para fazer e para não fazer. Segundo, cuidado. Assim como aquele povo constrói aquele bezerro, e eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, porque todos os povos tinham seus deuses. Então nós queremos ter Deus também, mas o problema é que o Deus dele era de barro, era de bronze. Não via, não falava, não tocava, não agia. Eles precisavam ver, eles precisavam tocar. Mas graças a Deus, Deus não deixa a gente ver. Deus não move para que nós creiamos. Porque nem todo aquele... Você pode ver, né, sem crer. Você pode ver sem crer. Mas você só vai viver se você crer sem ver. Porque é isso que é fé. Cuidado com o motivo. Com o motivo que te leva a adorar a Deus. Aquele povo queria um Deus comparável. Todos os outros povos têm Deus. A gente quer um Deus também para comparar com o Deus deles. Aquele povo queria um Deus que nutria, que pudesse nutrir a sua necessidade. Aquele povo queria um Deus que pudesse, na verdade, fazer as suas vontades. E às vezes, e muitas vezes, nós buscamos um Deus para dizer o que Ele faz por nós. Nós buscamos um Deus para poder satisfazer o nosso prazer. O apóstolo disse isso: pedis e pedis mal e não recebeis, porque busca a Deus para satisfazer as vossas vontades, os vossos desejos.
Aquele povo era assim, o motivo pelo qual ele buscava a Deus era equivocadíssimo. Eu ia falar uma palavra aqui, mas não. Era equivocadíssimo. E aí a gente precisa entender, eles queriam um Deus. Eles não queriam o Deus, o único Deus. Eles queriam um Deus para chamar de seu, porque os fariseus têm um Deus, os jebuseus têm... Nós também queremos um Deus. Não, nós não queremos um Deus. Nós só queremos o Deus verdadeiro, o Senhor dos senhores, só Ele que é real para nossas vidas. Eles queriam um Deus que pudesse fazer. E eu sei, meus irmãos, que muitas vezes eu e você somos estimulados a buscar um Deus que faz. E não é porque Ele não faz. Deus faz. Mas como é um texto que o diácono Elcio citou aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, o Deus que é. E se você busca o Deus que é, você vai estar na presença desse Deus que faz. Quando eu sou estimulado a buscar a Deus pelo que Ele faz, dificilmente eu entendo quem Ele é. O motivo que me atrai a Deus não é o que Ele faz, mas é quem Ele é. O motivo que me atrai a Deus é o Deus Todo-Poderoso. Cuidado com o motivo. Cuidado se você não estiver aqui só para ter de Deus e não para estar em Deus. Terceiro, cuidado. Cuidado com o caminho. Se você prestou atenção nesse texto, Moisés disse assim, olha, a gente quer saber o caminho. Quem é que vai com a gente? Quem é que vai nos mostrar o caminho? Quem é que vai guiar-nos? Quem a gente vai seguir? Eles queriam, na verdade, aquele povo queria um caminho, mas não era o caminho. Durante muito tempo, a igreja, os evangélicos, eles foram chamados dos do caminho. Por quê? Porque eram aqueles que não professavam uma religião, mas que seguiam um mestre. Eles iam no caminho daquele que disse que era o único caminho, o Senhor Jesus. E aí, eles vão, mas eles queriam um caminho fácil. Porque quando eles chegaram no deserto, quando eles chegaram na vida, como nós estamos, quando o sol ficava muito quente, né? O sol muito quente é redundante. Mas quando eles não aguentavam com o calor, aí eles começavam a reclamar. Quando eles não aguentavam, quando alguma coisa dava errado na vida, eles já começavam a reclamar de Deus. Eles já começavam a murmurar ao Senhor e dizendo, por que é que tu nos fizeste sair do Egito? Por que tu nos fizesse? Porque lá tinha água, tinha sombra. Aqui a gente está sofrendo. Às vezes passa talvez no coração de alguém. Valia muito mais a pena continuar lá no Egito, lá no mundo. Porque lá eu não tinha essa responsabilidade. Eu podia andar com a roupa que eu quisesse. Eu podia xingar o palavrão que eu pudesse. Eu podia beber o que eu quisesse. Eu podia fazer o que eu quisesse. Agora tem algumas restrições para mim. Parece que o caminho é tão... Não... Ele queria um caminho simples. O problema é que esse caminho simples é o caminho da morte. E ele está apresentando um caminho de vida. O problema é que esse caminho simples é o caminho do ódio, é o caminho do toma lá da cá, do dente por dente, olho por olho. Ele está dizendo, não, o caminho que eu vos apresento é o caminho do amor. É o caminho que mesmo quando você tiver alguma coisa contra alguém, ainda assim você tem que amá-lo.
esse caminho é difícil demais, é um caminho do deserto, é o caminho do deserto. É um caminho que às vezes é tortuoso. Mas eu posso garantir para vocês que esse caminho é um caminho glorioso. É o caminho do céu. É o caminho das mansões celestiais. É o caminho... É esse caminho aqui, ó. O versículo 14. O Moisés disse assim para ele: quem vai com a gente? Só que se você olhar lá no início do capítulo 33, Deus tinha dito assim, ó, um anjo vai na frente e vai tirar todos os zeus de lá, os ferezeus, os jebuseus, os amorreus, vai tirar todo mundo para vocês irem. Aí é estranho que Moisés chega para Deus e pergunta, mas quem vai com a gente? Moisés podia se sentir satisfeito, não é não? Pô, o anjo está indo na frente, vai tirar todos os empecilhos que podem trazer algum tipo de malefício, de prejuízo para você, se contente com isso. Moisés fala assim, não, eu não quero saber quem vai na frente. Eu quero saber quem vai com a gente. Porque tu disseste para nós, Deus, que nós achamos graças aos teus olhos. Tu disseste para nós que o que Moisés está dizendo, meus irmãos? Ele está dizendo, Deus, tu disseste para nós que tu nos amastes incondicionalmente. Eu sei que o povo fez bobagem, mas a tua palavra, ela continua em vigor. Você não age para conosco pelas bobagens que nós fazemos. Você não age para conosco por aquilo que nós somos. Tu não age para conosco no melindro da nossa fé. Tu ages para conosco pelo que tu és. E tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus que nos ama e o teu amor não leva em consideração nenhuma outra condição que não seja o teu amor. Esse negócio era tão sério para Moisés, eu estou terminando, meus irmãos, que Moisés saía para adorar, ele pegava a tenda da adoração, ia para um lugar distante. E o povo, cada um saía da sua tenda e ficava olhando lá Moisés. E por que que Deus havia dito que não ia com Moisés, não ia com o povo? E por que que o povo não ia com Moisés na adoração? Porque havia o risco da pureza de Deus consumir todo o povo. Porque Deus, Ele não coaduna, Ele não interage com o pecado. Aí o povo ficava olhando para ver o que ia acontecer com Moisés. Aí vinha uma nuvem de fumaça e ficava em cima da tenda, que representava a presença de Deus. Aí o povo levantava as mãos. Sabe aqui na igreja, quando a gente está louvando a Deus e nós levantamos a mão e glorificamos ao Senhor, aí o povo levantava as mãos, glorificava a Deus e deu, ó, Deus está aqui nesse lugar, está sobre a vida do Moisés. Por isso que eles decepcionaram-se tanto quando Moisés demora a voltar. Eu sei que Deus está com a vida desse sujeito, desse irmão amado. Ah lá a nuvem de fumaça em cima da tenda. Deus está falando com ele. E Moisés vivia essa experiência. Moisés não só sentia a presença de Deus, ele vivia a presença de Deus. Agora Deus está falando, olha, a promessa continua, você vai para o lugar que emana leite e mel, mas eu não vou com vocês, porque vocês quiseram o bezerro de ouro, vocês quiseram outro Deus. Eu não posso, não é que ele não pode, mas eu não vou com vocês, porque senão eu vou consumir vocês. A minha presença santa, verdadeira, bendita, pura, poderosa, vai consumir o pecado, e vocês dentro da imundícia do pecado serão consumidos também. Mas o Moisés, ele arrisca. E aí vê comigo no versículo 15. Então, disse Moisés, se a sua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Ó Deus amado,
Tu achas que a gente está preocupado com terra que emana leite e mel, com terra deleitosa? Tu acha que a gente está preocupado com deserto, que é quente de dia e muito frio de noite? Você acha que a gente está preocupado com os banquetes lá do Egito? Você acha que a gente está preocupado com o Rio Jordão, com terra fértil? Tu acha que essa é a nossa preocupação, Deus? Não, Senhor. Essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação, a minha preocupação, disse Moisés, não é o lugar que nós vamos estar, não é o que esse lugar vai oferecer, não é se ele é bom, se ele é ruim, se ele é fresquinho, se ele é muito calor, se chove muito ou se não chove nunca. Não, nada disso é importante para nós. O que é importante para nós de verdade, o que gera vida na nossa vida, o que enaltece a nossa alma, o que nos mantém em pé, é a tua presença, Senhor. Se a tua presença não for conosco, nós morremos aqui, nós ficamos aqui, nós não vamos arredar o pé daqui, porque o que importa para nós é a tua presença. A tua presença. Moisés disse isso, mas pode ser que se eu ficar eu vou consumir vocês, não importa não. Se for na tua presença a gente até morre, tem problema, morrer na tua presença é vida eterna. Eu quero estar, eu quero buscar, quero estar e quero permanecer na tua presença. Moisés é aquele que contemplou a presença de Deus numa sarça ardente, que ela queimava, mas não consumia. É mais ou menos como Jacó lá no Val de Jaboque, que ele garra o anjo, que era uma forma de Deus, né? A gente chama uma... E diz assim, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Eu vou ficar sempre contigo. É como Pedro, Tiago e João naquele monte lá da transfiguração, que eles estão com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se transfigura. E ele diz assim, Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para ti. E a gente nem precisa de tenda. Porque eu estou contemplando a tua presença e eu não quero sair nunca mais da tua presença. Deus trouxe nós aqui nessa noite para dizer isso para cada um de nós. Antes de qualquer coisa na sua vida, antes de buscar os bem-feitos para a tua caminhada, as bênçãos que você necessita, as bênçãos para a sua família, busque a presença de Deus. É ela que nos faz sorrir. É ela que nos dá força para continuar. É a presença de Deus que faz com que nós permaneçamos em pé. É a presença de Deus que nos dá vida. Na presença de Deus o nosso olhar é mais profundo, o nosso falar é mais singelo, a nossa vida é mais santa. Moisés disse, olha, tu disseste que separaste esse povo